Você já ouviu falar em tier list? Se você vai fazer o Enem, você precisa ver essa tier list, que é nada menos do que um ranking das citações para o Enem. Eu fiz uma seleção de muitas citações aqui e eu vou ranquear em 4 categorias. Super, que é o S, e aí A, B, C e D, sendo A mais legal e D a menos legal. Então vamos lá, vamos ver se você conhece as citações, se você concorda com a minha opinião sobre elas e já vai anotando que são novas citações para você usar aí também. Eu sou a Luma, sou formada em letras, doutoranda em linguística, criadora do método LP e sou millennial cringe, tô aprendendo o que é tier list essa semana, tá? Então fiquei super empolgada e já fiz a minha seleção para vocês. A primeira citação é uma citação de Sócrates, tá? Que diz: só sei que nada sei. Infelizmente aqui no tier list só pode colocar imagens, então eu te falo a citação, mas eu vou pôr a imagem e eu vou colocar Sócrates mais aqui pra baixo, no D. Por quê? Não é por ele não, eu não vou ranquear o pensador, e sim o pensamento. Esse pensamento de só sei que nada sei, que é tipo a base da filosofia, ele é incrível, ele é realmente assim, indiscutível a contribuição do criador da filosofia, né? Mas pra redação ele não é muito útil pra gente, porque como é que você vai dizer na redação que você não sabe nada? É tudo que a gente não quer fazer. Então essa é uma citação que eu altamente desrecomendo. Agora Voltaire, esse carinha aqui, ele tem uma frase que diz: preconceito é opinião sem conhecimento. Eu acho que essa é uma citação mediana. Por quê? Porque eu posso usar ela de uma forma legal, desde que eu tenha uma boa argumentação. Então, quando que eu vou usar essa citação? Quando eu tô argumentando sobre preconceito ou quando o tema tem a ver com preconceito, ok? E aí, eu vou ter que, depois dela, dizer qual é o conhecimento que tá faltando sobre aquele tema. Por exemplo, vamos pensar no estigma associado às doenças mentais, que é um tema que já caiu no Enem. Eu posso dizer que, de acordo com Voltaire, preconceito é opinião sem conhecimento. E aí eu dizer, porque a maioria das pessoas não conhecem as doenças mentais e acabam julgando, enfim, eu vou ter que explicar direito qual que é esse conhecimento que tá faltando, tá? Então eu acho ela mediana. Boa, mediana. Botar uma libriana pra fazer uma tier list é isso, a gente fica em dúvida durante. A nossa amada Clarice Lispector tá aqui na nossa tier list e eu vou colocar ela aqui em cima. Ela tem uma frase que diz que não basta existir, é preciso também pertencer. Essa citação é uma citação muito boa para redação. Por quê? Quando a gente fala de pertencimento, isso vai ter a ver com muitos temas em que as pessoas são tratadas de forma discriminatória, não se sentem pertencentes, não têm representatividade. E a minha dica é usar essa citação dela justamente com o argumento de representatividade, tá? Então eu coloquei ela no A. Agora vamos para a citação dessa pensadora aqui. Será que eu vou colocar ela? Chimamanda Adichie é uma pensadora nigeriana que diz o seguinte: a mudança do status quo é sempre penosa. Eu descobri isso lendo o livro dela, se não me engano, era um livro de criar crianças feministas, alguma coisa assim. E ela fala sobre isso e eu trouxe pra gente citar na redação. E é óbvio que ela tá no S, porque essa é uma das minhas citações favoritas para a sua redação. Sério, sem brincadeira, você dizer que a mudança do mundo, do status quo, das coisas como elas são, é sempre penosa, é uma ótima forma de começar a redação do Enem, porque o modelo de redação do Enem é: vamos falar sobre um problema e depois vamos propor uma solução. Quando você admite que esse problema é penoso, que ele é difícil, que não é assim, qualquer coisinha que já resolve, você tá admitindo a seriedade da escolha do tema no Enem. E isso é tudo o que o Enem quer. Então vou botar ela aqui, tá? Vamos pegar agora essa citação aqui do Durkheim. Esse cara aqui se chama Emile Durkheim e ele tem... Eu trouxe uma citação dele, eu tenho algumas que a gente usa no método LP, mas uma é: o indivíduo só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto em que está inserido. Eu vou colocar junto com Voltaire. Essa é uma citação que eu já gostei mais, mas eu ainda gosto, eu acho ela hoje mediana. Eu prefiro
preferiria usar a ideia dele com as minhas próprias palavras, então deixar de uma forma mais resumida, como o indivíduo só poderá agir no ambiente em que ele conhece. Mas basicamente eu acho que tem outras ideias do Durkheim que são muito mais úteis pra gente dentro do método LP, eu percebo isso também. Por exemplo, a principal tese do Durkheim é que o coletivo forma o individual, o contrário de outros pensadores que dizem que o pensamento individual, a força de vontade da pessoa, o caráter dela é que muda o mundo. Durkheim fala não, o mundo é que influencia as pessoas, a gente é uma espécie coletiva. Então, eu usaria essa outra citação dele, aí essa outra eu coloco aqui em cima, tá? Essa outra eu coloco aqui, mas a que eu trouxe hoje pra vocês eu coloco aqui na letra B. Por quê? Como que eu usaria essa outra citação? Junto com o argumento de mentalidade social. Então, quando eu quero dizer que a gente tem um problema que é cultural, e o Enem sempre cobra um problema, já cansei de falar aqui, você já deve ter me ouvido falar em outros vídeos, a gente consegue usar esse pensador perfeitamente. Mas para essa citação, eu coloco ele nesse lugar. Vamos de Carlos Drummond de Andrade? Esse carinha aqui, ó, é o Carlos Drummond de Andrade. Ele tem vários pensamentos, várias citações, mas eu trouxe uma aqui pensando em vocês, porque vocês sempre me perguntam, Luma, o que você acha da citação no meio do caminho tinha uma pedra? E eu acho que ela é D, assim. Gente, lembrando que, primeiro, aqui, não tô julgando o pensador, segundo, é a minha opinião, tá? É a minha visão. Tô te dando o que eu acho que é mais estratégico, tá lá no S, e o que eu acho menos estratégico é o que tá no D. Quando eu falo que no meio do caminho tinha uma pedra, não tem nenhum problema em si de eu usar isso. Mas é algo que mais me atrapalha argumentar do que me ajuda. Parece que eu tô botando uma citação só pra preencher linha, só pra cumprir critério. E o ideal não é esse. Isso demonstra, na minha opinião, uma falha de projeto de texto. Quando eu seleciono algo que não tem força na minha argumentação. Que é diferente de quando eu trago um pensamento que tem tudo a ver com a discussão que eu vou travar na minha redação. Então eu acho pouco estratégico. Não é errado, mas eu acho pouco estratégico. Esse carinha aqui é Thomas More e ele tem uma obra chamada Utopia. Muita gente gosta de citar essa obra na redação do Enem. Por quê? Para dizer que na obra Utopia de Thomas More é retratado um mundo perfeito, utópico, mas a realidade brasileira é bem diferente disso. Eu vou colocar ele aqui na letra C, tá? Por quê? De novo, não tá errado. Inclusive tem redação nota 1000, tá? Acho que teve até agora, no último ano, redação nota 1000 citando Thomas More. Não é errado. Mas eu acho que a gente tem outras discussões que são mais úteis para começar a redação. Então, eu posso começar a redação dizendo que na obra Utopia é retratado o mundo perfeito, mas a realidade brasileira não é. Mas eu posso começar, por exemplo, já dizendo por que a realidade brasileira não é perfeita. E é por isso que eu gosto mais de outras citações do que dessa. Esse carinha aqui é o Descartes, com a sua frase penso logo existo, que é uma frase assim que marcou a história da humanidade, né, e representa muito do racionalismo, aquele momento em que o homem voltou a confiar no racional e não só no divino, confiar em si mesmo e não só em Deus. Então é muito legal assim pensar na história da filosofia, na história da humanidade mesmo a partir dessa frase. Mas para a redação eu vou botar ele na letra D. Por quê? Eu dizer que eu penso logo existo na redação do Enem, que cobra um problema social, eu não acho que seja muito útil. Se o Enem cobrasse temas filosóficos, talvez fosse mais, mas nesse caso eu não acho muito útil não. Esse carinha aqui é o Caetano Veloso, né? Alguém aqui do nosso tempo, que tem uma citação assim: gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. E eu já recebi perguntas de vocês dizendo, Luma, o que você acha? Eu acho que essa citação, ela não é tão ruim, mas ela é muito específica. Quando a gente tem uma citação que só serve pra determinado tema, nesse caso a fome, eu não acho muito útil a gente se concentrar nela. Uma coisa é você ter essa citação, porque sei lá, um dia você viu uma entrevista dele, ouviu ele falar, e aí na hora da redação calhou de usar no dia do Enem. Outra coisa é você gastar sua energia estudando citações que não servem para qualquer tema. Isso eu não acho estratégico. Esse aqui é São Tomás de Aquino, né, que é um pensador também, assim, da história da filosofia muito importante. E ele diz que as pessoas precisam ser tratadas de forma igualitária, elas precisam ser valorizadas da mesma maneira, qualquer pessoa. Isso aqui é top 1, porque geralmente o Enem vai cobrar um tema em que alguém está sendo desvalorizado em algum sentido. Às vezes no sentido econômico, às vezes cultural, às vezes social. Mas se eu falo
de São Tomás de Aquino, eu tenho o que dizer em qualquer tema e de uma forma muito sensível. Uma coisa que muita gente subestima é a necessidade de eu ter sensibilidade na hora que eu vou falar do tema do Enem, na hora que eu vou argumentar. Os temas do Enem sempre pedem sensibilidade. Quando a gente não tem sensibilidade, por exemplo, cai um tema como a democratização do acesso ao cinema no Brasil, Enem 2019. Muita gente, meu Deus, que besteira, que tema besta, o Enem passa, o Brasil passa por muitos problemas piores. Isso é falta de sensibilidade. Quando eu tenho um olhar sensível sobre esse tema, eu vou perceber que nem todas as pessoas estão sendo tratadas da mesma forma, porque não há acesso ao cinema de forma igualitária. Seja por questões geográficas, seja por questões financeiras, o cinema é restrito a uma parcela da população. Nesse momento eu me aproximo de São Tomás de Aquino e da filosofia dele, e eu consigo citar ele na minha redação lindamente. Esse carinha aqui é Zygmunt Bauman. Eu adoro citar Bauman na redação com vários conceitos, com questão do imediatismo, com a questão das instituições zumbi, mas a citação que eu trouxe dele é a seguinte: não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. E eu vou colocar aqui na letra A. Não é das minhas citações favoritas pessoalmente, mas é inegável que ela é muito inteligente. Porque quando eu começo a redação dizendo que não são as crises que mudam o mundo, mas nossa reação a elas, e que nós não estamos tendo uma reação adequada em face a determinada crise, determinado problema, que é o tema, eu já começo com uma argumentação super potente. Logo na introdução, que a argumentação não é só desenvolvimento, não. É introdução também. Então vou botar ele aqui na letra A. E vou aproveitar para trazer o Aldous Huxley, que tem uma citação parecida, que é assim: os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. Eu vou colocar aqui também. Por quê? Não tá dentre as minhas favoritas pessoais, mas essa citação, ela serve para literalmente qualquer tema. Na verdade, as duas, do Bauman e do Aldous, é aquela citação que, assim, você vai levar pro Enem e você sabe que você vai usar. Eu não recomendo você levar uma citação pro Enem e saber que você vai usar. Eu recomendo você ter citações e fazer escolhas de forma crítica. Então tá, eu sei começar a redação com Chimamanda, com Aldous Huxley, com Thomas More, e aí na hora eu vou tomar uma decisão na hora do projeto de texto. Então, essa é a minha recomendação. Mas, independentemente da minha recomendação, isso aqui funciona em qualquer tema. Vamos pra ela, Djamila Ribeiro, pensadora brasileira, mulher, jovem, negra, tudo de bom pra gente citar na redação. E ela tem muitos pensamentos que eu gosto. Tem uma citação dela sobre um apagamento epistemológico que eu colocaria aqui na letra C ou B, porque ele é muito específico para alguns temas. Mas o pensamento que eu trouxe aqui é o seguinte: é preciso tirar situações de visibilidade para que soluções sejam encontradas. Tá no S. Gente, essa citação, assim como a de Chimamanda, eu achei lendo um livro dela, na época da pandemia, né, que a gente conseguiu fazer muitas leituras dentro de casa, e aí eu trouxe pra redação, e hoje eu fico muito orgulhosa, muito feliz de ver vários professores, vários canais falando de Djamila Ribeiro. Às vezes me falam: Luma, você não fica com ciúme, você não gostaria que te desse os créditos, e a verdade é que eu quero que o máximo de gente possível conheça o trabalho dessa mulher e cite essa mulher na redação, independentemente de ter sido por mim ou não. Essa citação, ela é genial. Por quê? O Enem sempre cobra um problema, já te falei 1000 vezes, mas não é só isso. O Enem sempre cobra um problema invisível, um problema silenciado. Então eu posso usar essa citação dela em qualquer tema para falar logo no início, ou eu posso usar junto com um argumento de silenciamento no desenvolvimento. Tá? É uma escolha pessoal mesmo. Hannah Arendt, essa é uma pensadora incrível, que tem várias citações, e eu gosto do conceito dela de banalidade do mal, mas o que eu trouxe aqui é a seguinte citação: a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Eu vou colocar aqui na letra A. Essa citação já foi das minhas favoritas e hoje ainda tem muito do meu carinho, e também serve para qualquer tema. Por quê? Quando ela fala isso, né, que a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos, a gente consegue usar em qualquer direito, como o próprio nome já diz. Por quê? Porque a essência é você ter esse direito. Só que eu não coloco ela aqui, na verdade eu vou descer ela pro B. Por quê? Nem todo mundo sabe usar essa citação, porque nem todo mundo entende o que ela quer dizer. E esse é um recado: não use citações que você não entende plenamente o que aquele pensador quer dizer, porque vai ficar fraco. Você não vai saber conectar com o tema direito na hora, tá bom? Então, primeiro você entende plenamente, depois você usa. E aí, como muita gente não usa de forma mais adequada, eu vou colocar ela aqui. Agora, a gente tem aqui uma citação de Aristóteles, que é: a dúvida é o princípio da sabedoria. E por mais que Aristóteles seja incrível, eu vou colocar na letra C essa citação, porque eu não acho que ela é muito útil em qualquer tema.
tema, né? Eu só vou conseguir dizer que a dúvida é o princípio da sabedoria se naquele tema tem alguma coisa a ver com comportamento precipitado de alguém ou com sensação de superioridade. Eu colocaria até no D, mas tá tão cheio esse andar que eu vou colocar no C, tá? Então é incrível pra vida, mas pra redação a gente precisa de algo um pouquinho mais concreto. Esse cara aqui é o Pablo Picasso, e ele tem uma frase que é assim: a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. E é uma frase super impactante, mas nada legal pra redação. Muita gente usa e vem me perguntar: Luma, o que você acha? Eu acho que a gente só consegue usar, primeiro, em temas que tem a ver com arte, porque já tá escrito sobre arte ali. Segundo, tem que pensar o que isso me diz. A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Eu ainda vou ter que desenvolver um raciocínio muito mais extenso pra dizer o que isso tem a ver com a minha discussão. Então coloquei ele mais para baixo. E por último, Levi Strauss. Levi Strauss é um pensador que tem o seguinte pensamento: só é possível entender a sociedade por meio dos eventos históricos. E, gente, isso aqui tá aqui em cima. Tá? Porque todos os temas, sem exceção, que caem no Enem, eles não começaram agora, eles têm alguma raiz histórica. Porque a vida é assim, né, gente? Os problemas de 500 anos atrás estão impactando nossa vida até hoje, e assim por diante. Então, quando eu uso esse pensador, claro, primeiro tem que ser um tema em que eu vá falar sobre algum aspecto histórico. Se eu não quero falar, se eu não sei, eu não vou usar isso aqui, tá? Mas se eu quero e se eu sei, é muito forte, é muito potente pro meu projeto de texto usar esse cara. E é isso, ficou assim, nossa tier list. Gente, eu tenho mais tipo 50 citações pra trazer, então se você gostou, pede parte 2, quem sabe eu faço com mais citações. Inclusive, Constituição Federal era pra estar nesse vídeo, não tá. Onde será que eu colocaria a Constituição Federal, que defende que todos são iguais perante a lei? Será que eu colocaria no S, no A, no B, no C ou no D? Coloca aqui nos comentários o que você acha. Onde que você colocaria a Constituição Federal? E aproveita e me conta aqui nos comentários se você concorda com essa tier list, se você faria algo diferente, organizaria algo diferente aqui, que eu tô curiosa pra saber. No mais, pega todas essas citações que estão no S, no A e algumas até no B, pra você usar nas suas redações. Feito? Então feito.